Uma questão bem extensa, eu vou sair um pouquinho da tela para ler com vocês. Considere o texto de um fabricante em relação ao seu produto. Como um serviço pago conforme o uso, o backup em servidores virtuais oferece flexibilidade para escolher os dados que deseja proteger, pelo tempo que quiser protegê-los. Configure o controle de acesso limitado para que apenas seus usuários autorizados possam realizar operações críticas de backup. Uma notificação será enviada se o backup detectar alguma atividade suspeita, como o WannaCry e similares, antes que seus dados sejam comprometidos. Qualquer exclusão não autorizada de seus backups será mantida por dias, para que você ganhe tempo para proteger seu ambiente e iniciar o processo de recuperação. O tipo de serviço e o tipo de malware referenciados no texto são correta e respectivamente. Letra A, Cloud Storage e Phishing. Letra B, Cloud Computing e Farming. Letra C, Cloud Backup e Ransomware. Letra D, Full Backup e Hoax. Letra E, Decremental Backup e Ransomware. E aí, pessoal, qual é efetivamente a alternativa correta analisando aí essa questão? É muito importante saber que o texto, e agora eu vou voltar à tela aqui com vocês, esse texto, na verdade, ele está indicando duas situações bem diferentes. Porque uma situação, ele cita a operação de backup, que é a cópia de segurança dos dados do usuário, e a outra operação, ele cita um programa malicioso, um malware chamado WannaCry. Para quem não conhece esse WannaCry, o WannaCry é um tipo de malware, é um tipo de programa malicioso conhecido como ransomware. Ransomware é um tipo de programa malicioso, um tipo de malware, que quando ataca o sistema, costuma criptografar os arquivos do usuário e depois cobra um resgate, normalmente em alguma moeda virtual como o Bitcoin, para devolver acesso aos arquivos do usuário naquele sistema. Então imagina que o WannaCry atacou o meu sistema e ele é um ransomware. Ransomware é um programa que cobra resgate. Aí quando ele atacou o meu sistema, ele pegou todos os meus arquivos do Word e criptografou esses meus arquivos do Word. Depois apareceu uma mensagem pedindo um resgate, que eu pague um determinado valor em alguma moeda virtual como Bitcoin, e se eu pagar esse valor, eles vão me devolver acesso aos meus arquivos que eles criptografaram. Porque como o WannaCry entrou no meu sistema e criptografou os arquivos, agora quando eu fui tentar acessar os arquivos eu não consegui porque eles estão criptografados. Mas aí veio esse pedido de resgate, vamos imaginar que eu paguei esse resgate em moeda virtual, paguei em Bitcoin, e aí eles me devolveram acesso aos meus arquivos. É isso que faz o WannaCry. Ele é um ransomware, ele é um programa que cobra resgate depois de fazer alguma tarefa maliciosa no teu sistema, como por exemplo, criptografar os arquivos. Então, era sem dúvida nenhuma que a segunda parte da questão, porque ele diz assim, ó, o tipo de serviço e o tipo de malware referenciados no texto são corretas e respectivamente. Então a gente sabe que ele está falando de ransomware. Sendo assim, a resposta só pode ser por enquanto a letra C e a letra E, que é onde ele cita ransomware. Agora, ele está falando aqui sobre um serviço de backup em servidores virtuais. Esse serviço de backup em servidores virtuais pode ser chamado de backup em nuvem ou o termo em inglês cloud backup, porque cloud significa nuvem. Então, cloud backup é o backup em nuvem, é justamente um serviço de backup que é feito em servidores virtuais, como ele citou ali. Por isso que a resposta tem que ser a nossa letra C de Canadá, sem dúvida nenhuma para essa questão. E olha só que interessante, né? Ele fez todo um texto dizendo que se eu usar esse serviço de cloud backup, de backup em nuvem, em servidores virtuais dessa empresa, ele me garante proteção contra esse tipo de ransomware, esse tipo de programa malicioso chamado WannaCry. Porque ele está me dizendo que se o WannaCry tentar atacar os meus arquivos, ele vai me dar um alerta e vai me garantir que esses arquivos ficarão seguros mesmo mediante o ataque do WannaCry. Então é essa relação que ele fez entre por que copiamos os nossos arquivos, por que fizemos backup. Porque se um WannaCry ou um ransomware qualquer atacar o meu sistema e criptografar os meus arquivos, eu tenho backup desses arquivos na nuvem,
porque eu uso Cloud Backup. Então, se eu tenho backup desses meus arquivos na nuvem, isso significa, é claro, que se atacou o meu sistema e os meus arquivos ficaram criptografados, basta pegar os arquivos que eu realizei a cópia de segurança e restaurar eles de volta para o sistema. Por isso é muito importante realizar backups constantes dos arquivos para evitar que um ataque faça o usuário perder acesso aos seus próprios arquivos e de repente ter que pagar algum resgate para ter de volta esses arquivos. Então, letra C de Canadá em uma questão muito interessante aí falando sobre Cloud Backup, que é o backup em nuvem, e também sobre o WannaCry, que é um ransomware, um programa que cobra resgate. Valeu, pessoal!